Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Muito bom dia para você que já está conosco. Glória a Deus, 13º dia, povo lindo do nosso devocional. Uma dose de vida para você. Estamos devocionando o livro de Provérbios e que dias maravilhosos têm sido esses de grande aprendizado. E eu tô feliz, estamos rompendo, glória a Deus. E hoje vai ser um dia abençoado. Esse capítulo 13, todo dia eu falo pra vocês algo assim. Mas é porque é tão rico, gente, que eu tenho aprendido tanto, estou tão feliz com isso. E muito, muito feliz porque vocês também estão gostando. E é o mais importante em tudo isso, é que você esteja me dando esse feedback de que você tá gostando, tá aprendendo. Hoje eu recebi uma mensagem linda. A pessoa falou: meu Deus, o que é isso? Que palavra abençoada, né? Porque ela não tinha acompanhado então os outros dias, os outros capítulos e pegou o de ontem. E ela amou o capítulo 12 de ontem e é por isso que ela falou: que palavra que é essa abençoada? Mas todas as palavras, todos os capítulos desde o primeiro até hoje, o 13º, é uma palavra abençoada para cada dia. Por isso são 31 capítulos, uma palavra, um capítulo para cada dia do mês. Salomão foi tão sábio em escrever. Óbvio que ele não compilou esses livros, né? Esses capítulos todos assim de forma em capítulos, mas o que a gente entende é que foi feito com tanta sabedoria, como se ele estivesse dizendo: ó, daqui mais um tempo vai ser colocado dessa forma, vai ser compilado desse jeito, em um capítulo por dia, para que alguém que esteja precisando entender determinados assuntos possa entender através desse capítulo de hoje. Glória a Deus por isso, pela vida de Salomão, pela sabedoria que Deus concedeu a ele para nos dar um livro desse tão abençoado, né? De tanto ensinamento. Vamos orar? E eu quero já pedir para você ir buscar sua Bíblia, pegar sua caneta, pegar os seus bloquinhos, pegar tudo que você precisa, seu marca-texto, para juntamente comigo você vir, marcar, grifar, escrever, fazer suas anotações ali daquilo que você precisa, para daqui mais um tempo, quando você for olhar novamente esse livro, você diz: meu Deus, talvez você nem vá ver dessa forma, né? Talvez outros versículos te chamem mais atenção do que esse que nós vamos pensar hoje, mas eu creio que você vai ver e vai entender daqui mais um tempo o quão importante foi para você estar devocionando esse livro de Provérbios. Tá com sua xícara de café aí? Glória a Deus por isso, juntamente com a sua família. Amém. Então vamos lá, vamos orar ao Senhor e dar a Ele a nossa primícia nessa manhã. Paizinho querido, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado, nos dado força para continuar. Pai, eu quero assim te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão do outro lado, por esse Senhor que tem rompido juntamente comigo, meu Pai, nesses dias, lendo, aprendendo com esse livro de sabedoria, de conhecimento, esse livro rico, Pai. Oh Deus, que nós venhamos, Pai, através do Teu Espírito, ter sabedoria, adquirir sabedoria e aplicá-la na nossa vida. Oh Deus, nos ajuda. Ser conosco, Pai. Assim eu te peço por esses que estão indo trabalhar, leva-os em paz, guardando, protegendo, ocultando, livrando do mal, do perigo, das armadilhas, das ciladas do adversário. Senhor, muito, muito obrigada por mais este dia, Senhor Deus, porque a tua misericórdia se renova, a nossa esperança se renova nesse dia. Pai, eu quero te apresentar essa pessoa, Deus querido, que diz que não tem nada, Senhor, nada na vida dela que venha dar a ela a esperança. Mas eu quero, Pai, trazer sobre a vida dela, Deus querido, que ela lembre daquilo, Paizinho querido, que dê a ela vontade, desejo, ânimo para prosseguir. Pai, que ela traga agora na lembrança dela, na memória, aquilo que pode dar a ela esperança para continuar. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, guarda aqueles que estão indo de metrô, que estão indo de ônibus, que estão indo de táxi, de Uber, aqueles que vão a pé, aqueles que vão de bicicleta, ser com eles, Deus. Em nome de Jesus, ser com esta mulher, Paizinho querido, ser com este homem que agora vai descer para o seu escritório, ser com essa mãe agora que vai preparar o café. Deus, abençoa em nome de Jesus, assim eu te peço e assim te agradeço. Amém
Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero te perguntar se você já é inscrito no nosso canal. Ainda não? Então aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Toque, se inscreva, ativa o sininho de notificações e todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube vai te avisar e você vai assistir o devocional em primeira mão. A partir de terça-feira que vem, uma novidade para você que gosta de interpretação de sonhos. Vamos ter uma série de 2 semanas de interpretação de sonhos, todas as terças e quintas, às 17 horas, e eu espero você, e eu quero que você me envie o tema, eu quero que você fale comigo aquilo que está te angustiando, aquele sonho, aquela visão que você teve noturna e que você não conseguiu compreender sobre cobra, água suja, pássaro e inúmeras coisas, ratos. Eu quero que você me mande e nós vamos, através do estudo aprimorado, um estudo mais profundo, falar o significado desses sonhos e eu sei que vai te abençoar. Então aproveita logo, compartilha isso com alguém, para que essa pessoa, terça-feira que vem, às 17 horas em ponto aqui no nosso canal, vai estar aprendendo um pouco sobre sonhos. Amém! Vamos ler então Provérbios, capítulo de número 13. Nós vamos pensar alguns desses versículos como nós fazemos de costume, para que assim a gente possa entender um pouco mais sobre este livro. Vamos ver o verso de número 1. O tema, a epígrafe do texto fala assim: o tolo não ouve o próprio pai. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Glória a Deus. Vamos logo ir nesse primeiro versículo, né, desse capítulo 13. Enquanto eu observei nesses 13 dias todos e antes, né, de fazer um estudo aprimorado sobre um pouquinho sobre esse livro, a gente pode entender que do capítulo 10 em diante até o capítulo 22, que é uma seção diferente de assuntos diversos, mas de extrema importância, eu pude compreender uma coisa muito interessante. E nesses que já foram lidos, nós vamos ver que são 8 provérbios que vai tratar sobre sabedoria, 7 provérbios que vai falar sobre dinheiro. Eu queria que você anotasse isso. Pega aí e anota. Vou repetir para você. Eu elenquei por categoria eles. Então, cada mensagem principal deles eu tirei ali, observei e concluí o seguinte, que o livro inteiro, anota isso aí, o livro inteiro, eu elenquei ele nas categorias. Então, observa. São 8 provérbios que vai falar sobre sabedoria. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. 7 provérbios que vai falar sobre dinheiro. Olha que é isso. 4 provérbios que vai falar sobre a língua. 4 provérbios que vai falar sobre justiça. 2 provérbios que vai falar sobre esperança, que eu introduzi essa oração hoje falando sobre esperança, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E um provérbio que vai falar sobre paternidade. Então, desde o capítulo 10, que nós passamos por uma outra sessão de assuntos mais curtos, nós vamos entender que esse capítulo de hoje, essa compilação que foi feita de ensinamento, é extremamente rico, muito. Então, esse versículo que eu li para você, que é o versículo de número 1, vai falar: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Isso nós vamos ver não somente do nosso pai paterno, daquele que nos gerou, né? Mas também do nosso pai, do nosso Abba, do nosso Deus. Quantas vezes a gente ouve ao longo da nossa vida como cristãos, Deus nos repreendendo, e algumas pessoas até acham que isso não pode acontecer, que Deus não nos repreende, mas Deus nos ama tanto que Ele nos repreende porque Ele tem um caminho certo para que nós trilhemos, só que nós como seres humanos sempre achamos de pegar o caminho mais difícil, né? O caminho que nós escolhemos, mas Deus tem um caminho. E quando o pai chama o
filho, quando uma mãe chama um filho, que ela coloca ele sentado, o pai coloca ele sentado e repreende esse filho, é porque ele ama esse filho e ele quer o melhor para esse filho. Quando o pai diz para ele não vai por esse caminho, é porque o pai e a mãe já andaram nesse caminho e sabem que esse não é um caminho bom. Esse caminho vai conduzir a coisas que mais tarde essa pessoa vai se arrepender. Mas como a natureza humana sempre tem essa propensão a se desviar para o mal, o jovem não quer ouvir, a menina não quer ouvir, o menino não quer ouvir aquilo que o pai, aquilo que a mãe estão falando. E eles falam, sabe? Falam com propriedade, falam porque já erraram, falam porque já passaram por esse caminho. Mas os filhos nunca querem ouvir. Então nós vamos entender nesse versículo o que Salomão está falando. Eu vou deixar tudo isso na descrição para você do vídeo, para que você possa entender e ainda fazer suas anotações direitinho ainda, porque a gente só está pensando aqui alguns desses versículos de muita importância. Verso de número 4, lê comigo aí na sua Bíblia. Eu não sei qual que é a sua tradução, mas eu tô com duas traduções aqui para que a gente possa ter um pouquinho mais assim, né, de entender a linguagem de hoje e a linguagem dessa Bíblia, que é a que eu uso para os meus estudos. Verso de número 4, na minha tradução aqui, diz assim: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os seus desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Vamos ver nessa tradução atual, nesse capítulo 13, no verso de número 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Olha isso. É uma tradução diferente dessa minha tradução. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente. O que é um diligente? É aquele que é ligeiro, aquele que é rápido, aquele que não mede esforço para fazer, aquele que está sempre disposto, aquele que entende que precisa se levantar e fazer, vai alcançar com mais facilidade aquilo que ele deseja. Mas a alma do preguiçoso deseja e nada tem. Então a gente vai compreender o que Salomão está querendo falar nessa narrativa aqui desse versículo 4. Ele nos ensina que na preguiça não alcançaremos coisa alguma, que precisamos ser diligentes, precisamos ser esforçados, precisamos ser ligeiros, precisamos ser aplicados naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. O que ele está querendo dizer aqui? Salomão foi um homem muito rico, então nós vamos precisar entender que a riqueza de Salomão não foi simplesmente porque Deus deu a ele uma riqueza, não. A Bíblia diz que Salomão pediu algo e esse algo foi sabedoria. E Deus acrescentou isso, dando a ele riqueza. Mas os ensinamentos que ele vai dar, aqui vai mostrar que ele era uma pessoa esforçada, que ele era um homem aplicado, ele era alguém dedicado no que ele estava fazendo. Então, aquele que quer ter, que ambiciona muitas coisas, mas é preguiçoso, o capítulo 6, inclusive no verso de número 6, eu quero que você leia, Salomão vai falar novamente isso, e vai falar de forma mais contundente, de forma mais dura. Capítulo 6 do livro de Provérbios, verso de número 6. Vem comigo, povo de Deus. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. O preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Meu Deus, quando se levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços em repouso. Verso de número 11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha o que é isso que Salomão está falando nesse capítulo 6, do verso 6 até o 11. Ele vai mandar essa pessoa que é preguiçosa, que quer ter, que ele está falando aqui no verso 4 do capítulo 13, ele está falando de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Ele diz no capítulo 6 que essa pessoa é alguém preguiçoso, que ambiciona ter muitas coisas, mas não vai ter nada, porque ele é
despreocupado da vida, ele é acomodado. E o contrário de preguiçoso significa diligente, rápido, ligeiro, esforçado, aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que entende que precisa fazer isso e vai, e não mede esforços para isso. Ao contrário, essa pessoa é muito aplicada naquilo que está fazendo. Esses ensinamentos de Salomão são de grande relevância para a nossa vida, para a sua vida, porque desde o capítulo 1 da introdução do livro de Provérbios, a gente vai entender que Salomão está falando que esse livro aqui foi dedicado a duas classes de pessoas: os jovens e os menos sábios, ou os que têm pouco ensinamento, que têm pouco aprendizado. Ele está falando desse tipo de pessoa, mas a gente entende que cada um de nós precisa absorver algo desse livro para a nossa vida, e isso vai nos tornar ainda mais sábios. O sábio que tem conhecimento, quanto mais conhecimento ele tem, melhor é. Olha só, por essa razão precisamos remover de nossas vidas o que ele está falando nesse verso de número 4, que o ambicioso quer, o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Ele está falando, aquele que vai em busca, aquele que corre, aquele que é diligente, rápido, ligeiro, aquele que é dedicado, aplicado, vai conseguir. E não vai ter dinheiro fácil, porque dinheiro fácil não é abençoado por Deus. Escuta isso. Nós precisamos remover esses pensamentos da nossa vida, essa ideia de dinheiro fácil, da conquista sem esforço, porque não é bom. Não estou aqui falando, gente, eu quero que você me entenda isso, que eu não estou aqui falando para você que todo mundo tem que ser rico, não. Eu estou dizendo que aqueles que querem ter saúde financeira, aqueles que querem alcançar isso, precisam ser diligentes, precisam ser rápidos, ser ligeiros, ser apressado, senão vai ficar para trás. E nós vamos ver aqueles que estavam lá atrás, lá na frente, porque são muito mais aplicados. Eu não estou falando de inteligência, não. Eu estou falando de alguém que é aplicado. Quantas vezes, no capítulo, inclusive, de ontem, nós falamos exatamente disso. De alguém que diz ter tantas habilidades, mas passa necessidade, e o outro que nem tem tantas habilidades, mas que pega no trabalho duro, no bruto, que é uma pessoa do povo, mas tem sempre alguém ao seu serviço. Sabe por quê? Porque não fica escolhendo o que fazer. E esse que está aqui é uma pessoa diligente, mas o que está aqui ambiciona tudo e nada tem. Isso é porque alguém é rápido, é ligeiro, alguém se esforça, é aplicado. Vamos lá então, prosseguindo, vamos pensar agora o verso de número 11 desse capítulo 13. Vem comigo. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Nessa outra tradução diz assim, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho aumentará. Vimos que uma pessoa, para ser rica, para ser bem, para ter uma saúde financeira, precisa ser alguém diligente e não preguiçoso. Mas ele está falando aqui no verso de número 11, a riqueza de procedência vã vai diminuir, não vai aumentar. Mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Aí você vai dizer, não, pastora, mas eu vejo que tem tantas pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita e são ricas. Mas você já viu o fim dessas pessoas? Você já viu como elas vão acabar a sua vida? Você já viu que aquele que tanto quer e nada vai possuir, que está sempre correndo atrás, mas usando de formas inescrupulosas para obter riqueza, essa pessoa não vai aumentar o seu dinheiro, ela vai diminuir, e mesmo que esse dinheiro aumente, no final da sua vida será só dor e tribulação. Do que adianta ganhar um dinheiro de forma ilícita e no final da sua vida, quando vier uma enfermidade que não tem cura, o dinheiro não vai poder comprar essa cura. É isso que as pessoas pensam, porque elas colocam o seu amor no dinheiro, colocam
tudo, a sua esperança, a sua confiança toda no dinheiro. E olha o que é isso que Deus está falando. Essa riqueza de procedência ilícita vai diminuir, mas aquele que trabalha, que se esforça por conseguir o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua fortuna vai aumentar. Um pouquinho de água. Pessoas que perdem querendo alcançar metas e terem coisas que Deus não aprovaria como alternativas de ganhar dinheiro fácil. Aí eu faço uma pergunta para você, que quando você se torna um cristão, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós devemos começar a refletir como servimos ao Senhor. E em todas as áreas da nossa vida, isso inclui aquilo que fazemos para ganhar dinheiro. A partir do momento, enquanto não conhecemos a verdade, Deus aceita. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Então nós precisamos entender se a forma que eu estou usando para ganhar dinheiro, Deus aprova? O que eu estou fazendo para ganhar dinheiro, Deus concorda? O que eu estou fazendo para ganhar dinheiro não afeta a minha fé, não vai atrapalhar com que outras pessoas que estejam me olhando vão me ver como alguém que professa algo que não acredita ou fala aquilo que não vive? Isso eu preciso entender. Porque a partir do momento que eu sirvo ao Senhor, que eu digo que sirvo a Jesus, mas uso de formas erradas, inescrupulosas para ganhar dinheiro, do que me adianta falar que eu sirvo ao Senhor? As outras pessoas lá fora vão dizer o quê? Quando olharem para mim vão dizer, Deus aprova isso? E Deus, Ele vai olhar para mim e vai concordar com o que eu estou fazendo? Essas perguntas, elas têm que permear sua mente. Não adianta você dizer que serve a Jesus e fazer coisas escusas, inescrupulosas, só para ganhar dinheiro. A gente está falando de alguém que é diligente, que precisa ser apressado, ligeiro, mas de forma honesta. Nisso temos duas linhas de reflexão. Presta atenção nisso. A primeira é, a atividade que eu exerço vai contra a vontade de Deus? Quantas pessoas fazem isso? Um dia eu estava vindo do meu trabalho, eu estava dando aula e estava saindo do trabalho e eu vi uma pessoa batendo em um comércio. Eu não conhecia a região ainda, porque era o meu primeiro dia de aula. E eu vi a pessoa batendo ali em frente daquele comércio de forma bem insistente. E uma janela se abriu. E quando aquela janela se abriu, uma pessoa colocou a mão para o lado de fora e ali naquela janela tinha uma garrafa de bebida. Uma garrafa de álcool, bebida alcoólica. E depois de alguns dias eu pude perceber que aquele comércio era de alguém cristão. Era inclusive de um obreiro da casa de Deus. E aquela pessoa vendia bebida alcoólica. Então o que ele falava com o que ele fazia não combinava, entende? Então a forma que está sendo usada para ganhar dinheiro, Deus aprova? A atividade que você exerce, Deus aprova? É da vontade de Deus isso? A segunda, a maneira como eu faço para agradar, a maneira como eu exerço daquilo que eu aplico na minha vida, tá agradando a Deus? Pergunta para você isso. Isso é uma pergunta que vai ficar aí para você. Provérbios, verso 18 do capítulo 13, que nós estamos aqui pensando. E eu quero que você leia comigo nessa tradução, na sua tradução, para que você entenda bem o que está sendo dito. Eu não estou aqui querendo colocar você na parede de forma alguma. A palavra está sendo liberada. Você pega, aplica na sua vida se te servir. Verso de número 18. Quem despreza a correção, olha aí, cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Vamos ler nessa tradução aqui, nessa tradução nova. Pobreza e afronta virão contra o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. É quase parecido. O que nós estamos entendendo aqui? Que a pobreza vai vir para a vida daquele que não tá recebendo de Deus a instrução para ser rápido, ligeiro, diligente, mas aquele que rejeita essa instrução vai cair
na pobreza, na desonra. E Salomão fala isso, e nós vamos ver em todos esses capítulos que ele está falando de uma repreensão, de alguém que ama, de alguém que corrige, de alguém que quer o bem. Mas aquele que não ouve a repreensão, que não guarda essa repreensão, será desonrado. Aqui Salomão une o seu entendimento sobre saúde financeira e sobre sabedoria. Nesse versículo aqui, ele está unindo um com o outro. Ele está falando, você não vai poder conseguir riqueza, saúde financeira, se você não tiver sabedoria para administrar o que está sendo ganho, para entender que você tem que ganhar, mas de forma honesta. Não podemos imaginar que uma dessas coisas ande separada da outra. O que é isso? Eu não posso dizer que vou ter uma saúde financeira, que vou ser bem financeiramente, se eu não tenho sabedoria para administrar isso. Porque uma não pode andar sem a outra. Então, precisa ter sabedoria para adquirir conhecimento, para assim poder administrar o seu dinheiro. Eu espero de todo o coração que o que nós lemos, esses versos que foram pensados, que foram 4 versículos desse capítulo 13, mas o que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo, eu espero que seja ainda mais de conhecimento para a sua vida e que você possa assim ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esta palavra. Deixa aqui embaixo seu comentário, me envia a foto no direct do Instagram, falando que se você está gostando, tomando café, a foto com a sua família aí, do momento em que você está com a sua família assistindo o devocional, esse livro de provérbios, e eu assim vou lá, vou curtir, vou comentar quando você me marcar lá no Instagram, no Facebook, e eu vou compartilhar isso nos meus stories, para que você entenda que eu estou vendo, e vou comentar para você ver lá o nosso comentário na sua foto do devocional Uma Dose de Vida para você. Gente, Deus abençoe, vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, muito obrigada, Jesus, por este momento. Senhor, como nós aprendemos hoje, que momento importante, Senhor, de tanta relevância para a nossa vida. Senhor, que nós possamos entender que precisamos ser diligentes para alcançar as nossas metas, que não temos que ganhar dinheiro de forma fácil e achar que tudo vai vir fácil na nossa vida se nós não buscarmos por isso. Pai, eu quero te agradecer por este momento. Agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, que está diante desse aparelho celular, que está diante desse computador, dessa televisão, assistindo o devocional Uma Dose de Vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, abençoa cada um deles, entra com resposta, guarda, protege, esconde eles, livra do mal e do perigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, às 8h30 da manhã, você tem um encontro marcado comigo aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas. Deixe ser usado pelo Senhor como instrumento para a vida de alguém. Compartilhe essa mensagem. E assim, se essa pessoa ainda não for inscrita no nosso canal, que ela venha se inscrever. Deus abençoe você. Até amanhã.